Israel lançou um ataque preventivo contra instalações nucleares e alvos militares no Irã na noite de quinta-feira 12. As forças de defesa de Israel publicaram a seguinte mensagem no X, aspas, dezenas de jatos das FDI completaram a primeira etapa dos ataques a dezenas de alvos militares, incluindo alvos nucleares, em diferentes áreas do Irã. Hoje o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial ao Estado de Israel e ao mundo em geral. O Estado de Israel não tem escolha a não ser cumprir a obrigação de agir em defesa de seus cidadãos e continuará a fazê-lo em todos os lugares onde for necessário, como fizemos no passado. Fecho aspas. A ofensiva eliminou os principais líderes militares iranianos, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri, e o comandante do Katan al-Anbiya, o comando de emergência, Golan Ali Rashid. Muito bem, está aí a imagem de 3 comandantes eliminados. Além disso, foi confirmada a eliminação do comandante da Força Aérea do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, muitas vezes chamado e conhecido pela sigla IRGC, Amir Ali Hajizadeh. Aí a imagem dele também, mais um eliminado. Vamos assistir ao compilado que a gente separou com imagens dessa ofensiva israelense no Irã. Depois a gente vai falar aqui do revide do Irã sobre a população civil de Israel, mas vamos assistir primeiro as imagens da ofensiva israelense. Imale. Forçalar, forçalar tutacaklar. Asfaltı çok kötü. Muito bem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu publicou um vídeo no X com explicações iniciais sobre essa operação. Vamos assistir. טוב, אנחנו אחרי מכת פתיחה מאוד מוצלחת. אנחנו פגענו בפיקוד הבכיר, פגענו במדענים בכירים שמקדמים את פיתוח פצצות האטום, פגענו במתקני גרעין. אנחנו צוברים הישגים, אבל אני גם יודע ואתם יודעים, אין מלחמות חינם. ולכן אני מבקש מכם שוב להישמע בקפדנות להנחיות פיקוד העורף, וייתכן מאוד שתידרשו לשהות זמן ממושך הרבה יותר ממה שהיינו רגילים עד עכשיו במרחבים המוגנים. אתם כמובן תצטיידו, אני בטוח שאתם עושים את זה במוצרים, מצרכים, בגדים וכו', אבל הכי חשוב להצטייד באורך רוח, באמונה בצדקת דרכנו, בביטחון בניצחוננו. Aí o Netanyahu, e na tarde dessa sexta-feira, as forças de defesa de Israel anunciaram que o Irã iniciou uma série de ataques com mísseis balísticos contra o território israelense. E claro, depois o mundo inteiro viu nas imagens que circularam pela imprensa e nas redes sociais. Aspas, civis israelenses estão atualmente, no momento presente, né, sendo alvos do regime iraniano. O mundo não pode ficar em silêncio. Fecho aspas. Aí a foto com os locais de ataque. Vamos exibir agora o compilado que mostra os ataques iranianos a Israel.
A diferença pelas imagens já é bastante significativa. Você vê que o ataque iraniano é ali no centro da cidade, em Tel Aviv. Eu estive lá em maio de 2024, alguns meses depois do massacre cometido pelo Hamas em Israel. Tel Aviv tem praia, é um local inclusive cheio de brasileiros. Já até acionei aqui pessoas que moram lá e que estavam abrigadas nos chamados bunkers durante esse ataque. Agora há pouco antes da gente entrar no estúdio, veio a autorização para que as pessoas saíssem do bunker, mas que não ficassem longe do bunker, porque a qualquer momento poderia haver novos ataques. Mas, a princípio, foi a reação iraniana para mostrar que reagiu, para mostrar que revidou. Vamos ver se a situação agora vai se apaziguar, pelo menos momentaneamente, para a população civil, que, repito, foi alvejada pelo Irã. O brigadeiro-general F. Defrin, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse que ao menos 100 mísseis balísticos foram disparados do Irã contra Israel em duas barragens. Menos de 100, né, na verdade, não é ao menos 100, ele falou que acho que foi um pouquinho menos do que 100 mísseis balísticos. Segundo Defrin, a maioria dos mísseis foi interceptada pelas defesas aéreas ou caiu antes de chegar ao país. Aspas, há um número limitado de impactos em edifícios, alguns foram causados por fragmentos de interceptação. Fecho aspas. Então, fragmentos de interceptação é porque os mísseis balísticos são disparados pelo Irã contra Israel. Israel tem um sistema de defesa aéreo que lança ali aqueles mísseis de interceptação. E aí, um bate no outro e gera aí uma distribuição desses estilhaços, né? O que também gera algum tipo de risco. Cerca de 35 pessoas ficaram feridas no ataque com mísseis balísticos do Irã contra Israel, de acordo com autoridades médicas. Esse é o balanço que a gente obteve de informação pouco antes de entrar no estúdio. Pode ser, claro, que haja atualização. Uma mulher, por exemplo, está em estado crítico, enquanto outras 4 pessoas estão moderadamente feridas. 9 estão em estado leve a moderado, enquanto as demais estão levemente feridas ou sofrendo de ansiedade aguda. As vítimas foram levadas para hospitais no centro de Israel. E o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o Irã, aspas, ultrapassou os limites após ousar disparar mísseis contra concentrações de população civil em Israel. Continuaremos a defender os cidadãos de Israel e garantiremos que o regime do Ayatollah pague um preço muito alto por suas ações hediondas. Fecho aspas. Duda Teixeira, o que você destaca? Eu destaco essa expressão que o Benjamin Netanyahu usou para justificar esse ataque, que ele fala que Israel sentiu ali uma ameaça existencial. Esse é um sentimento que acompanha os judeus há muito tempo. Aliás, o sionismo, né, essa ideia de que Israel pode servir como uma pátria para esses judeus perseguidos no mundo inteiro, vem ainda lá do século XIX. Teve o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus assassinados, mas acontece ali, 2000 e pouco, que se descobre a usina nuclear de Natanz, né, onde tem ali instalação nuclear de Natanz, que tem centrífugas de enriquecimento de urânio. Ela é parcialmente subterrânea. Então, como o Ricardo Ketzmann colocou num artigo hoje no Antagonista, né, a razão de ser subterrânea é porque não estamos falando de fins pacíficos, né? Quando você enriquece o urânio a mais de 5%, mais de 20%, você não está pensando mais em produzir eletricidade, você está pensando numa bomba atômica. Então, já nesse momento, se começa a falar muito em Israel de que essas instalações nucleares iranianas seriam uma ameaça existencial a Israel. Então, esse ataque que a gente viu na quinta-feira e hoje também, ele está sendo aguardado aí há pelo menos 20 anos. E o governo Lula, para surpresa de 0 pessoas, condenou o ataque de Israel ao Irã. A gente estava checando para ver se vai condenar também o ataque do Irã a Israel, lá no centro de Tel Aviv, sobre a população civil. Mas até agora, pelo menos, nenhuma notinha do Itamaraty. Agora, a notinha do Itamaraty, divulgada na manhã de sexta-feira, diz o seguinte, abro aspas,
O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades. Fecha aspas. Quer dizer, expressa firme condenação e, obviamente, não cita que os alvos eram instalações militares e nucleares, onde havia a infraestrutura sendo desenvolvida e já utilizada, pelo menos na parte militar, para atingir Israel. Então, quer dizer, para os aliados do regime antissemita iraniano, Israel tem que ficar inerte, caladinho e esperar sentado uma bomba nuclear na cabeça do povo e o país ser varrido do mapa. Repito, sem fazer absolutamente nada, porque sempre que reage, sempre que faz um ataque preventivo para poder existir, porque a partir do momento que vem uma bomba nuclear, acabou. Então tudo que precisa ser feito antes de um ataque com uma bomba nuclear. Mas o governo Lula repudia que Israel defenda a própria existência. Então, a enquete de hoje do programa, inclusive, é a respeito desse tema, para vocês dizerem aí o que acham da postura do governo Lula pró-Irã e anti-Israel. E a gente deu 4 opções, que no intervalo eu falo para vocês do canal do YouTube de O Antagonista. Eu quero saber de Ricardo Kertzmann, que visivelmente está aí preocupado, indignado, com tudo que está acontecendo por lá. A gente acompanha muito, com um envolvimento muito grande, porque é o drama contemporâneo, universal, aí, que mais chama a atenção depois do massacre de 7 de outubro de 2023. O que você destaca, Ricardo? Bom, Felipe, primeiro em relação à nota do governo brasileiro, que de fato não surpreendeu ninguém, usa termos completamente indevidos, né? Primeiro que, a meu ver, quando se fala em ofensiva, eu já classifico esse ataque de Israel como defensiva e não ofensiva, porque Israel vem sofrendo ataques reiterados já há muitos anos do próprio Irã, se não diretamente, mas indiretamente através dos seus braços terroristas, Hamas, Hezbollah, Houthis. Ano passado, quando Israel eliminou o alto comando dos militares iranianos, vamos lembrar que o Irã mandou mais de 300 drones explosivos em direção a Israel, num ataque bárbaro, que se não fosse o sistema de defesa israelense, esse mesmo que impediu que boa parte desses quase 100 mísseis que foram disparados hoje caíssem sobre Tel Aviv, já ano passado teria sido um massacre de civis, como teria sido também hoje à tarde um massacre de civis. E aí, nesse momento, eu fico me recordando o tempo todo do presidente Lula adjetivando o contra-ataque israelense a Gaza, aos grupos terroristas, ao grupo terrorista Hamas, como genocida. O que é um ataque desse, Felipe? Com centenas de mísseis balísticos em direção à maior cidade israelense. Se não, a tentativa de dizimar de uma vez dezenas, centenas de milhares de pessoas. É uma nota totalmente fora da realidade, mas, repito, não é nada surpreendente. Com relação ao que está acontecendo, Felipe, essa defensiva, eu vou reforçar sempre, pelo menos eu vou chamar assim, essa defensiva de Israel ao atacar essas instalações nucleares iranianas era mais do que previsível. Era uma questão, não mais uma questão de se iria atacar, mas quando. E nos últimos dias, a partir do momento que o governo americano começou a retirar os funcionários das embaixadas e representações diplomáticas lá na região, ficou claro que isso estava para acontecer. Só não se sabia exatamente quando, se seria essa semana ou semana que vem, mas que viria, porque realmente não tem condições. Todos os relatórios de inteligência, tanto israelenses quanto americanos, a própria agência de análise nuclear lá da ONU, me esqueci agora o termo correto, o nome correto dessa agência, de auditoria, vamos chamar assim, nuclear, já apontava para o que o Duda falou e para o que o Duda escreveu, hoje mais cedo também, a respeito desse enriquecimento bárbaro, não só em quantidade, como também enriquecimento de fato do urânio dessas instalações. Não existe essa história de fins pacíficos. Ninguém vai construir uma usina nuclear para produzir energia limpa debaixo da terra com proteção antimíssil.
E muito menos não faz o menor sentido que um país, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, queira investir em energia limpa. Isso é uma tremenda de uma idiotice, de uma invenção que ninguém crê. E todos esses relatórios apontavam que o Irã estava muito próximo de começar a ter capacidade de produzir não apenas uma, mas talvez 5, 6, 7 bombas atômicas de uma vez. 2 bombas atômicas dessas já seriam suficientes para varrer Israel e toda a população israelense, judaica ou não, do planeta ou daquele lugar. Então é óbvio que não dá para ficar de braços cruzados esperando mais uma vez, como infelizmente ao longo de toda a história, a população, o povo judaico sempre esperou, de braços cruzados, alguém fazer alguma coisa. Foi assim desde os ataques dos impérios, lá 300, 400, 500 anos atrás. Foi assim nos pogroms russos, foi assim em todos os outros ataques no leste europeu. Foi assim durante o Holocausto, durante o nazismo. Como foi assim pela última vez, talvez, Felipe, no dia 7 de outubro. Eu acho que dessa vez não dá mais. O governo de Israel e a população de Israel não vão mais ficar passíveis esperando, né, que um dia esse destino final chegue através das mãos, né, ou das bombas de gente doentia, que acha que ou os judeus são varridos daquela região, ou então não é possível nenhum tipo de paz. Se tem uma lição para o governo israelense, para o povo de Israel, do 7 de outubro de 2023, que está sendo aplicada dia após dia, não vamos esperar de novo. Não vamos dar qualquer tipo de possibilidade, abrir qualquer margem, qualquer flanco, qualquer vulnerabilidade para sermos atacados de novo, porque uma vez que eles conseguem essa margem, esse flanco, perceber essa vulnerabilidade, eles matam, e matam às centenas. Foram mais de 1.200 pessoas assassinadas só naquele dia. Mais de 250 pessoas sequestradas, algumas das quais ainda estão lá na faixa de Gaza. Sabe-se lá se vivas ou mortas. Você tem ainda dezenas de reféns e operações de resgate para tentar trazê-los de volta ou os seus corpos. Então essa lição de fato ficou, e Israel não vai mais esperar, por mais que haja pressão, por mais que haja notinhas de lideranças como a do governo Lula, essa nota perversa, hipócrita, interesseira, típica de ditadores, como a gente colocou nas opções aqui para o público escolher uma. Não tem todas as respostas anteriores. E eu consegui aqui, enquanto entrava no estúdio, uma conexão com uma figura muito querida, que me recebeu lá em Israel enquanto eu estive lá, que mostrou tudo o que aconteceu no massacre de 7 de outubro de 2023, que se tornou por isso mesmo o protagonista do filme que eu fiz ali com o celular e que está disponível no YouTube. Se vocês botarem na busca do YouTube Felipe Moura Brasil em Israel, vocês vão encontrar ali o meu documentário feito pelo celular, que ficou com o título O Trauma de Israel. Ele é Oded Lugassi, ele é empresário, ele é socorrista, ele faz trabalho voluntário lá para defender o seu povo, e é muito legal conversar com o Oded. Oded, seja bem-vindo aqui ao Papo Antagonista, muito obrigado pela disponibilidade em meio a toda essa confusão. A gente está vendo aí que você está preparado aí para ajudar os seus conterrâneos. Eu queria só uma perspectiva civil. Como é que foi esse dia? Como é que foi ter que se abrigar no bunker? Havia preocupação? Dava para ouvir explosão? Conta um pouco para a gente. Escuta, primeiro tem que botar as coisas da perspectiva correta. Essa guerra é uma guerra de sobrevivência. Eu acho que não tem nenhum israelense que... Me perguntaram hoje como é que eu tô com essa guerra. Eu falei, tô feliz. Eu falei, como assim feliz? Porque finalmente a gente está eliminando uma ameaça que faz 20 anos que a gente está ouvindo que a gente vai ser destruído. Faz 20 anos que todos os proxies em volta da gente estão sendo armados. E imagina se a gente tivesse que fazer essa ofensiva hoje, com o Hezbollah do jeito que estava e o Hamas do jeito que estava, o que ia acontecer com a gente? Então, foi se formando a oportunidade, e finalmente chegou o dia de eliminar a cabeça do dragão. Agora, é engraçado porque ontem a ofensiva começou ontem às 3 horas da manhã, e imediatamente tem um sistema novo que toma posse do seu celular, tendo o aplicativo ou não, eles interferem no seu celular e passam uma mensagem na tela com um som muito forte. Todos os celulares, e às 3 horas da manhã todos os celulares tocaram, pediram para todos os celulares tocaram, dizendo que começou uma ofensiva e abriu uma guerra com o Irã. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Todo mundo ficou meio
Você sabe como as coisas funcionam? Aqui tem alarme, você vai para o abrigo, mas isso foi uma coisa que a gente nunca viu. Então, tocou as sirenes, todo mundo desceu, foram para o abrigo, foram para o bunker. E depois a gente recebeu mais uma mensagem, depois de 1 hora, que era para ficar a proximidade do abrigo. O que o governo fez? O governo acordou a população inteira às 3 horas da manhã para avisar que tinha começado uma guerra, para entrar em estado de alerta, porque assumiam que eles iam ripostar imediatamente. Felizmente não foi o caso. De manhã eles já liberaram o pessoal para sair de casa, mas para continuar atento. E à noite, mais ou menos às 8 horas, de novo, falaram para todo mundo ficar à proximidade do abrigo. E o que aconteceu é que, escuta, Israel, na abertura da ofensiva, eliminou mais de 20 senior oficiais, grandes oficiais do Exército. E o Exército, eles cortaram a corrente de comando. E o Exército ficou meio desnorteado do Irã. E eles levaram um dia para se organizar, para tentar lançar uma resposta. Finalmente, hoje, mandaram atirar dois como se diz? Mísseis balísticos? Em 2 vezes. 100 2 mísseis, vezes. e mais 100 mísseis. Precisa dizer que aviões britânicos, franceses, americanos e israelenses voaram juntos e combateram, neutralizaram os mísseis, além do sistema de defesa aérea. Oded, você mandou para mim Agora uma tivemos imagem. algumas quedas. Oded, tá me ouvindo? Sim. Você mandou Sim, para tô mim ouvindo uma muito imagem. fraco, mas O Oded está no celular, evidentemente um dia bastante turbulento lá em Tel Aviv, está sendo muito gentil aqui com a gente ao vivo, de trazer informações de lá. Agora, o Oded me mandou uma imagem, a produção consegue colocar na tela, de um bunker, onde tem inclusive crianças ali e, claro, toda uma tentativa ali dos adultos de distrair as crianças enquanto está havendo explosão do lado de fora, na cidade, em Tel Aviv. Você estava nesse bunker, Oded? sim, a casa da minha irmã. Estava no jantar de sexta-feira, o famoso jantar de Shabbat, e às 8h30, às 9 horas tocou a primeira sirene, a gente entrou com as crianças no abrigo, e a gente está acostumado, mas isso não são mísseis do Hamas, são mísseis com ogivas de 1 tonelada de explosivos. Caíram alguns mísseis em Tel Aviv, estragaram a rua inteira, arrasou a rua inteira. Imagina 1 tonelada de explosivos. Então a gente entrou no bunker, você fica brincando com as crianças, mas você ouve essas interceptações em cima da sua cabeça, o prédio inteiro treme. Sabe, aquele é uma roleta russa, você fala, vai cair na minha cabeça, não vai. Mas é uma guerra inevitável, então a gente tá... É uma guerra inevitável. Deixei eles lá agora, eu sou voluntário também da Guarda das Fronteiras, então eles convocaram todo mundo, tem um fecho total na Cisjordânia, e estão em alerta máximo, né, para depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, para evitar qualquer tentativa de incursão. Então, efetivo máximo. Todo mundo que atua foi convocado. Oded, tem uma coisa que você falou, quando eu já tinha voltado aqui para o Brasil, você mandou a imagem das pessoas no restaurante, e aí toca uma sirene, vai todo mundo para o abrigo, depois é liberado, as pessoas voltam para o restaurante para comer, como se tivesse havido uma simples pausa e de repente todo mundo volta à sua rotina normal. E você dizia que você não consegue se acostumar com isso, que é estranho. E hoje parece que foi uma pausa maior que gerou mais preocupação. Não, realmente, hoje o que a gente está acostumado aqui, toda vez que tem o Hamas manda um míssil, ou alguém manda um míssil, ou os Houthis, toca a sirene, a gente vai para o abrigo, passou 10 minutos, a gente sai, acabou. Escuta, desde o começo da guerra, tiveram 74 mil sirenes em Israel. Tá? Ao todo morreram, se não me engano, 50 pessoas, e a todas elas, a maioria foram com drones no norte, drones do Hezbollah, que naquela época a gente ainda não tinha solução para os drones. Hoje o laser já sabe lidar com eles. Então, todos os mísseis caíram em Israel, não teve fatalidades. E o pessoal continua sendo obediente aqui. Entendeu? Tem às vezes que as pessoas falam, bom, o míssil não vai cair, então eu não vou... É aí que acontecem os acidentes. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez não são os mesmos mísseis, não são as mesmas quantidades. Um míssil com a cabeça, uma ogiva de 1 tonelada, se ele cai na sua rua, se você não estiver no abrigo, você voa. É uma explosão tão forte que tem que estar no abrigo. Não é só não estar no abrigo, não pode sair do abrigo enquanto eles não autorizam sair do abrigo.
entendeu? É. Então, e esse é o começo, agora a gente está em guerra contra um país. Até agora era facções terroristas, Hezbollah, Hamas, agora a gente está em guerra contra o país. Um país sem muitas condições, um país limitado, que não tem exército, os aviões deles são precários, ele não pode chegar aqui, mas tem muitos mísseis e muitos drones. A gente vai ter que lidar com isso até acabarem. Mas Israel avisou que se eles atacassem zonas populadas, Israel ia atingir infraestruturas do governo. Oded Lugassi, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para quem não sabe, ele foi o primeiro socorrista a chegar ali na região da Rave, no 7 de outubro de 2023. Ele teve que carregar dezenas e dezenas de cadáveres. Isso está contado lá no meu documentário Trauma de Israel, que você pode encontrar no YouTube, só colocando na busca Felipe Moura Brasil em Israel. Boa noite e boa sorte. A gente vai estar aqui torcendo por você, Oded. Obrigado. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Tchau. Oded, que morou muitos anos no Brasil, esteve aqui semanas atrás, pessoal que conheceu ele lá em Israel, que ele também ajudou a ciceronear, fez um churrasco para ele, nós, enfim, fizemos gravações juntos, etc. E ele volta para Israel e está aí no meio de uma guerra, né? Essa loucura, que uma hora a gente está em paz, a gente está celebrando, confraternizando, e daqui a pouco ele volta lá para o país onde vive e fica nessa situação. A gente fica aqui sempre torcendo por todos aqueles que estão lá, que são civis, que não tem nada a ver com todo esse ódio que existe contra o país, e claro, pelos brasileiros, por aqueles que estiveram muitos anos aqui no Brasil, como o Oded, que aprenderam a falar português. Claro que num momento turbulento desse, às vezes foge uma palavra, ele falou repostar, ele está falando do revide, da retaliação do Irã contra Israel. Então a gente deseja boa sorte para todo mundo que está por lá e para todos os brasileiros que têm familiares e amigos por lá e estão na torcida também. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, negou que os Estados Unidos tenham participado do ataque realizado por Israel contra alvos militares e nucleares do Irã. A produção pode colocar na tela a nota publicada na conta dele no X, e aí eu destaco alguns trechos. Aspas, essa noite Israel tomou medidas unilaterais contra o Irã. Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região. Fecho aspas. Segundo o Rubio, o governo israelense justificou aos Estados Unidos que essa ação é necessária para sua autodefesa. O secretário de Estado americano prossegue na nota. Aspas, o presidente Trump e o governo tomaram todas as medidas necessárias para proteger nossas forças e permanecem em contato próximo com nossos países regionais. Deixe-me ser claro, o Irã não deve ter como alvo interesses ou pessoal dos Estados Unidos. Fecho aspas. Está aí falando para o Irã para não se meter com eles. Duda Teixeira, o que você destaca disso tudo? O Oded disse ali, né, que já mais de 20 militares seniores do Irã que foram mortos por Israel. Isso mostra que, mais do que buscar destruir as instalações nucleares iranianas que estão lá produzindo uma bomba nuclear, né, agora vão precisar dar uma pausa aí na produção, teve essa busca pelos principais líderes das Forças Armadas iranianas, que é uma coisa muito parecida com o que Israel fez quando atacou os terroristas do Hamas. Então, todo o comando, né, a cadeia de comando do Hamas, e depois fez isso também com o Hezbollah. E Israel foi muito bem sucedido, tanto nessa guerra contra o Hamas, quanto na guerra contra o Hezbollah, que são guerras assimétricas, né, um Estado contra grupos terroristas. Israel conseguiu neutralizar muito da capacidade de ação desses grupos. E agora que o Israel está fazendo é replicar esse mesmo modelo com o Estado, a teocracia iraniana. Então isso deixa Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, muito mais isolado e enfraquecido, né? Ele não conta mais com o apoio, com a proteção desses militares. O Irã é muito hoje uma ditadura militar com um verniz religioso e tem dificuldade de retaliar Israel. Aliás, foi um festival de memes também, impressionante, né? Como até as guerras geram zoeira nas redes sociais e muitos com Ali Khamenei. Ricardo Kertzmann, um último elemento a respeito desse conflito. Claro que o Irã sempre prometendo atacar Israel reagindo até preventivamente para não ser destruído. É que, como a gente estava falando no intervalo, o serviço secreto de Israel, o Mossad, conseguiu fazer uma base clandestina ali de drones explosivos dentro do território iraniano, nas proximidades de Teherã, dias antes do bombardeio aéreo contra as instalações militares e nucleares. Quer dizer, uma operação de inteligência
para defender o território, para defender o povo, muito similar àquela que a Ucrânia fez recentemente em território russo para conseguir também neutralizar a infraestrutura militar usada pela Rússia contra a Ucrânia. Então, você tem dois países atacados que em ações reativas ou preventivas estão contando com a própria inteligência contra um exército ordenado ali por figuras autoritárias, mas muitas vezes bastante aloprado. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, depois de tudo isso que a gente falou, inclusive a conversa com o Oded lá em Tel Aviv. Felipe, ações de altíssima tecnologia e inteligência como essa de ontem, de Israel, já havia acontecido 2 vezes antes. Uma quando Israel conseguiu eliminar o responsável, o chefe, pelo programa nuclear iraniano há alguns anos, e uma outra vez num ataque cibernético. Essa própria usina que foi bombardeada ontem, quando através de um vírus, de computador, Israel conseguiu fazer com que aquelas centrífugas elas girassem ao contrário e boa parte delas se autodestruíssem. Esse tipo de ataque cirúrgico e exclusivamente contra instalações militares, da mesma maneira que você citou o exemplo ucraniano, Felipe, isso mostra muito bem a diferença entre estados que prezam pela vida humana, estados que prezam pela democracia, estados que prezam por populações, as próprias populações e populações civis, mesmo de nações que estão atacando, que é no caso do país da Rússia, atacando a Ucrânia. Esses ataques, eles visam exclusivamente a destruir instalações e infraestrutura militares e nunca atentam contra a vida de populações civis. Ao contrário do que faz a Rússia e ao contrário do que costumeiramente faz o Irã. Você imagina essa quantidade de mísseis disparados, eu falei isso no comentário anterior, se Israel não tivesse esse sistema de defesa, a quantidade de gente que já não teria morrido. Isso diz muito, Felipe, sobre as pretensões de cada uma dessas nações. Sobre o trabalho do Oded, é uma coisa espetacular, pessoas como eu, judeus que não moram em Israel, que estão fora de Israel, a gente vê como tem pessoas lá dedicadas a cuidar das vidas de israelenses, não só judeus, israelenses. Exato. Vamos lembrar para um monte de gente que a população total de Israel hoje deve estar beirando 8 milhões e meio, 9 milhões, você tem 6 milhões e pouco de judeus, você tem mais de 2 milhões de árabes, você tem cristãos, você tem outras etnias, outras religiões, e pessoas como ele, Felipe, cuidam e tentam proteger a vida de todos os israelenses, e não só de judeus. São pessoas valorosas, que eu daqui agradeço, eu tenho certeza também que todo israelense também agradece muito por esse tipo de trabalho. Inclusive protege a vida de brasileiros, não só daqueles que vivem lá, mas também daqueles que visitam, como eu. O Oded tem lá porte de arma também, como muitos israelenses, como os socorristas, como ele, e ajudou a fazer a nossa segurança, inclusive ali perto da faixa de Gaza, quando a gente foi ali na região da fronteira para visitar a base de Nahal Oz, que foi uma das atacadas pelos terroristas do Hamas naquele 7 de outubro de 2023. A gente conseguiu legendar a tempo um vídeo que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou agora há pouco, destinado ao povo do Irã. Pode soltar. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag
and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. Aí o recado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para o povo iraniano. Aliás, desde o começo da guerra com o Hamas, que aqui se faz uma distinção muito importante, ao contrário de muitos outros veículos na imprensa mundial, que tem inclusive colunistas, mas também repórteres que fazem a notícia de uma maneira bastante tendenciosa para fingir que Israel está atacando o povo palestino, que esse é o objetivo, é destruir o povo palestino, é matar mulheres e crianças, como se o Hamas não usasse civis palestinos como escudos humanos, dificultando a reação militar mais objetiva de Israel, que é de eliminar os terroristas, que ou de capturá-los, evidentemente, de destruir a infraestrutura militar para impedir novos ataques. Duda Teixeira, o que você destaca aí desse discurso do Netanyahu para o povo do Irã, falando do regime, que os oprime também? Então, esse discurso do Netanyahu é muito bem calculado, não teve ali nenhum desperdício de palavra, tudo ali tem uma justificativa. Então, quando ele fala diretamente para o povo iraniano, é porque essa guerra nunca vai acabar, né? Porque assim, é difícil você destruir todas as instalações nucleares do Irã. Então, a solução para Israel definitiva é que esse regime do Ali Khamenei seja derrubado. E não é Israel que vai conseguir isso. Então, o Benjamin Netanyahu já fez isso no ano passado, quando também teve um ataque direto, ataques diretos entre o Irã e Israel. Ele também fez esse comunicado direto ao povo iraniano. Agora, o povo iraniano, quando sai nas ruas, e tem saído nas ruas desde 2019, é reprimido brutalmente, né? O Irã colocava franco-atiradores na cobertura dos prédios para atirar na população, né? Tiros vindo de helicópteros contra pessoas que estavam fazendo passeatas nas ruas. A esperança aí é uma coisa mais ou menos que a mesma esperança que já teve aqui na Venezuela, né? Não a população conseguir fazer com que os militares, ou uma fração dos militares, decida derrubar o Ali Khamenei. E ele toca nos pontos, ele fala ali também da liberdade e fala das mulheres, né? Mulheres é um tema também importante, porque muitos dos protestos recentes no Irã tinham como foco, ou eram protagonizados por mulheres, as mulheres que se revoltaram contra a morte da Mahsa Amini, né? Uma menina curda que se recusou a cobrir o cabelo e foi morta na prisão. Então, é tudo muito bem calculado. E ele fala também desse momento anterior da Revolução Islâmica de 79, que era então o Shah Reza Pahlavi, quando havia uma boa relação entre o Irã e Israel, né? E os Estados Unidos. Então, ele traz de volta, tenta buscar essa memória do passado. Aliás, na Revolução Islâmica, tinha muitos judeus que viviam no Irã e que participaram também da Revolução. Mas o que o Netanyahu está falando é o seguinte: a gente já foi amigo no passado, a gente tem esse problema que impede isso, que é o Ali Khamenei, basta tirar ele que a gente volta a ser amigo de novo. Ricardo Kertzmann, um minutinho aí para comentar sobre o Netanyahu? É suficiente. A despeito de todo esse cálculo político que o Duda analisou agora, de toda a propaganda pró-Israel que esse discurso do Netanyahu está endereçado à população iraniana, mostra uma diferença que é ímpar, uma diferença clara entre as duas nações. O Netanyahu pode apontar à população iraniana os males
do regime dos ayatollahs. É impossível que o regime iraniano faça a mesma coisa, enderece à população israelense algum tipo de discurso, porque não há, nesse sentido, o que criticar. Pois é óbvio que cada cidadão do país, como nós aqui no Brasil, como em vários outros países supostamente democráticos ou democráticos, né? Israel é um Estado democrático de direito, estou falando suposto aqui porque no Brasil muitas vezes a gente vê os pressupostos democráticos serem solapados e existe crítica de cidadãos em relação ao seu governante. Agora, não há a menor condição de a liderança iraniana virar para o povo israelense e falar do regime opressor do Netanyahu contra o próprio povo, como se o governo estivesse matando a própria população, estivesse reclamando de mulheres que se vestem de determinada maneira e sob a custódia do Estado, alguma dessas pessoas morresse. Quer dizer, não dá para fazer esse discurso no sentido contrário, como bem colocou aí o Ricardo Kertzmann. Então, o discurso que o Benjamin Netanyahu fez para o povo iraniano, até para trazer ali um certo apoio do regime iraniano à ofensiva israelense, quer dizer, contra o regime que os oprime, esse discurso poderia ser feito também para os palestinos que são oprimidos pelo Hamas. Inclusive, outro dia nós estávamos tratando disso aqui no programa, o Hamas matou palestinos. Quer dizer, você tem ali palestinos armados, muitos dos quais filiados, integrantes do grupo terrorista Hamas, matando aqueles que não obedecem num regime tirânico, num regime opressor.